Olá, seguidores! No vídeo de hoje falar um pouco sobre Mana 11, um dos meus fundos favoritos, que o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, nesse vídeo vou trazer algumas atualizações que tivemos aqui no último relatório e depois comentar aqui de forma bem breve do porquê que Mana 11 é um dos meus fundos favoritos. Então, começando aqui pelo tema aqui da capa do vídeo sobre a melhora na transparência. Então, um dos pontos que tem sido alvo aqui de e-mails e mensagens que eu tenho mandado para o gestor é sobre a melhoria na transparência sobre as obras em Mana 11. Porque não sei se vocês repararam, espero que vocês tenham reparado, mas o fundo começou a colocar muito mais dinheiro em empreendimentos em obras, né? Tanto diretamente, seja em participações em projetos de desenvolvimento de incorporação, como na carteira de crédito de Mana 11. Se vocês forem verificar aqui na carteira de ativos, vocês podem notar aqui, ó, segmento incorporação, 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 ou seja, Mana 11 ele possui uma alta exposição a risco de obra. A exposição a risco de obra que estou falando de possibilidade de aumento do custo de construção, da incorporadora passar por um momento de falta de liquidez, seja por dificuldade de venda, dificuldade de repasse, acabar se enrolando com as obras. Então, Mana 11, ele possui um alto risco nesse quesito, tá? No quesito risco de obras. Apesar de que isso ser um pouco reduzido pela carteira ter até que uma boa diversificação, mas o fundo tem sim um risco de obra elevado. No entanto, aqui, não falando que não, graças às minhas pessoas, eu espero que outros investidores também estejam pressionando eles sobre isso. Pelo menos o portfólio de corporação, eles começaram a trazer algo um pouco mais formação, né? Como, por exemplo, essa tabela aqui no empreendimento Gran Pulse Jundiaí, onde eles mostram que o andamento da obra realizada está em 19%, sendo que o projetado para março de 2026 era de 4%. Então, é que realmente os empreendimentos eles estão tendo um bom desempenho, tanto em vendas como em obras. Então, isso daqui é muito positivo, tá? Aqui nesses projetos no estado de Santa Catarina, eles ainda não mostram esse tipo de evolução, muito porque os projetos eles foram apenas lançados, né? Tiveram um projeto apenas lançado. Então, aqui um detalhe que nota que o fundo está entrando nos projetos bem no início, né? As obras nem sequer começaram e o fundo fez aportes nesses empreendimentos. Então, repito que é fundamental a gente cobrar mais informações sobre andamento de obras. Esse tipo de informação ele se torna ainda mais fundamental quando a gente vê alguns exemplos, né? Por exemplo, em RBRY11, um fundo que eu sempre elogiei muito aqui, a RBR, pela originação própria dos ativos, pela estruturação ativos em locais de alta liquidez. No entanto, quando tivemos aqui a troca da Pátria para a RBR, a Pátria ela colocou a boca no trombone aqui sobre como é que estava a situação do fundo, né? Para já se eximir aqui da responsabilidade desses BOs. E aqui ela expôs que o fundo estava tendo alguns problemas de dificuldade de obras e de falta de liquidez de algumas incorporadoras. Somente essa tal de aqui do CRI Tarjab. E aqui um ponto que eu me recordo bem é que eu questionei a RBR para trazer as informações do relatório deles sobre como é que estava o andamento de obras, para ver quem que estava com obra encalhada, quem estava com obra andando devagar. E tive como resposta dos gestores falando que estava tudo ok, de que eles tinham aqui um sistema de rating proprietários sobre análise do risco, mas acabou que não valeu de nada, né? Eles estavam maquiando aqui, eles estavam sim com problema aqui de obras em algumas incorporadoras, mas como ele não colocava essa exposição nos relatórios na tabela de CRIs, não tinha como a gente verificar, né? E o mesmo acontece atualmente com Mana 11.
aqui como eu mostrei para vocês, tem a tabela de CRIs. Aqui falta uma tabela escrita aqui, porcentagem das obras. Aí sim eu consegui, talvez vocês aí que não estão dedicados 100% ao mercado, né? Sei que vocês, a maioria de vocês vai ter um trabalho, vai chegar cansado de casa para analisar como é que está a situação de obras, mas influenciadores como eu aqui, imagino outros também deveriam fazer esse tipo de trabalho, né? Pegar aqui vários relatórios, comparar para ver como é que está a situação de obras e se tiver alguma coisa ali que está estagnada, que está encalhado, ir lá cobrar o gestor, expor aqui para vocês investidores que não vão ter esse tempo de ficar comparando evolução de obras. Mas aqui do jeito que é hoje o relatório de Manaus, eu sei que nada de obras, né? Tem aqui alguma incorporadora com falta de liquidez, com obra estagnada? Não sei. Realmente é um ponto que eu não sei dizer por falta de informação. Então, por isso, vou seguir aqui cobrando gestores por mais formação de andamento de obras no portfólio de CRIs. Também peço vocês que cobrem os gestores, tá? Porque só que comigo aqui cobrando o gestor realmente fica difícil, ok? Então, peço essa colaboração de vocês. Outro ponto que eu também já cobrei o gestor é por colocar a reserva de resultado de Manaus. No entanto, esse ponto meio que foi ignorado, né? Que o fundo segue não colocando essa informação de qual que é a reserva do fundo. Então, cobrem isso daqui também dos gestores. Quero agora comentar aqui com vocês um pouco sobre como é que foi o último resultado aqui do fundo no mês de março. Então, aqui o resultado, eu gostei bastante desse resultado aqui do fundo, foi 11,13 centavos aqui no mês de março. Detalhe que março ainda está pegando a inflação de janeiro, ou seja, aqui o IPCA de 0,33%. IPCA mediano, né? Agora daqui pela frente ele vai ter IPCA de fevereiro 0,70, depois março 0,88, IPCA de abril deve vir algo bem elevado também, 0,60, 0,80. E com isso o fundo muito provavelmente vai ter resultados acima desses 11 centavos. Então aqui com isso o fundo vai poder aumentar ainda mais essa reserva que o fundo já tem hoje. Consequentemente, ele pode muito provavelmente conseguir manter essa faixa dos 11 centavos por ainda mais tempo. E lembrando que o gestor ele já colocou aqui no guidance para o segundo trimestre de 2026 nessa mesma faixa, né, entre 10 centavos e 12 centavos. Muito provavelmente mantendo aqui nessa mesma faixa de rendimento. Mesmo com o aumento da inflação, eu não espero que aumente de rendimento, mas manutenção dos centavos, né? Porque o gestor ele sabe que vem pela frente uma queda na Selic, então é mais conveniente que ele mantenha aqui um rendimento de 11 centavos, que não é uma boa rentabilidade, do que gastar tudo agora e depois esse rendimento talvez cair mais cedo aqui para uns 10 centavos devido à queda da Selic. Não está aqui no meu radar uma queda para 10 centavos, tá? Acredito que ele consiga manter essa faixa de 11 centavos o segundo trimestre de forma muito tranquila, pelo terceiro trimestre também de forma muito tranquila, acredito que ele consegue manter esses 11 centavos. Agora aqui vamos para a segunda parte do vídeo, onde vou comentar com vocês do porquê que eu gosto tanto de Mana 11. Então, aqui Mana 11, deixa eu pegar aqui o Dividend Yield e o PVP de Mana 11. Meu Deus, o clube fica indo toda vez, hein? Eu aqui fazendo propaganda gratuita para a plataforma e ela me dando trabalho. Mas enfim, Mana 11 com o pagamento aqui de 11 centavos e a cota aqui próxima aos 9,38, a gente tem um yield próximo a 1,20% ao mês, né? Tô falando aqui de 1,17, o que é excelente, tá? Um excelente dividend yield. Talvez muita gente vai aqui, vai dar uma comparada com a Selic, vai falar, mas não está tão diferente assim não.
Aqui, se eu deixar aqui no CDB aqui, me remunerando, vou ganhar um valor não tão distante disso. É que tomem cuidado com isso, tá? A Selic ela tá em tendência de queda. Então, hoje você faz aqui uma comparação de um CDB liquidez diária como a na 11, você vê uma rentabilidade parecida, mas em algum momento você vai ter aqui essa abertura da boca de jacaré, né? Mana 11 mantendo esses 1,17 e a Selic caindo. E aí, na hora que você perceber que você está perdendo rentabilidade e caçar para comprar Mana 11, já vai estar mais caro, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de comparação, olhando muito para o curto prazo. Outro ponto que eu tenho certeza absoluta que muita gente deve estar fazendo. Tá? Vem aqui, abre a cota patrimonial e olha aqui. VP em 9,43, a cota 9,38, apenas 1% de desconto. A pessoa vai lá e pensa, apenas 1% de desconto, vou comprar isso não. Gente, vocês estão. Não pode ficar escrevendo na pedra isso aqui de tem que comprar com muito desconto. O que importa é isso daqui, ó. É o dividend yield. O dividend yield é mais importante do que o PVP. Você não vai na padaria e vai comprar o pãozinho lá com o desconto de 1, 2, 3%, não. O que paga suas contas é isso daqui. Então, em termos de importância, o dividend yield, o yield que o fundo está entregando, é mais importante do que a relação PVP. Não estou falando aqui para você apenas analisar índice, né? Isso que muita gente faz cagado com isso, mas o recado aqui é o seguinte: não é porque o fundo está aqui com um pouco de desconto, até com um pouco de ágio, que é motivo para você parar de comprar. O que importa é isso daqui, é o que paga a sua conta, as suas contas, tá? Então, cuidado com os extremismos. Vejo muita gente fazendo o mesmo com o Snell 11. Vê lá, o fundo tá com uns 3% de ágio, 5% de ágio. E, não, vou comprar isso aqui não, tá com ágio. Muita gente colocou isso aqui na cabeça, também é um pensamento errado, tá? O que importa mais é isso daqui, é o que paga suas contas, ok? Então, Mana 11 aqui com excelente entrega, uma consistência enorme, nunca pagou menos que 10 centavos desde que o fundo veio aqui a mercado. Nesses preços atuais, 9,38, realmente não deve entregar muita valorização, né? Já está se aproximando do VP. Mas, como eu disse, o mais importante que paga suas contas é o rendimento, é o dividend yield. E isso o fundo ele está entregando forma excelente, tá? Ok, então é isso, Mana 11, mesmo após todas essas altas, ainda enxergo como uma excelente oportunidade. Ok, galera, então é isso. Peça aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.